Então, temos 32 perguntas. 33 perguntas. Eu não vou responder todas elas. Eu vou olhar para o tempo e tentar terminar em 20 minutos. Um irmão perguntou, e sobre a China? Eu não tenho certeza, na verdade eu não sei. É visível externamente. Nunca ninguém construiu nada ou uma linha de parábola para explicar a China. Existe um perigo que algumas pessoas têm pensado fazer da China o rei do sul. Isso vai contra os vários estudos sobre as guerras mundiais, mas eu sim acho que eles têm algum lugar. Alguém perguntou, se nós estivéssemos estudado as linhas mais aproximadamente, será que a gente poderia ter predito a pandemia do Covid-19 ao invés de descobrir que os netineus já tinham descoberto isso historicamente? Da mesma forma, você acha que um estudo mais próximo das linhas poderia nos ajudar a ver com antecedência Trump ganhando as eleições? Um estudo aproximado das linhas sempre vai dar mais luz. Nós não descobrimos sobre a conexão da gripe espanhola e a pandemia atual pelos netineus. Isso foi através das linhas. Não foi porque o mundo falou da gripe espanhola e depois nós conectamos isso nas linhas. Nós vimos a pandemia, nós voltamos atrás para as linhas da Primeira Guerra Mundial, e nós vimos que encaixava nessa linha. Então eu só quero fazer o ponto de que os netineus não nos direcionaram a fazer essa conexão, nós fizemos sem os netineus. Será que a gente poderia ter visto antes? Sim, definitivamente. Isso poderia ter sido predito se a gente tivesse estudado as linhas mais aproximadamente. Alguém perguntou, como é que você estuda a inspiração e procura tópicos na internet, sem se confundir com tudo aquilo que é ruído? Quais são as fontes de mídia que você confia e vê para as notícias mundiais? Tal como a gente vê os problemas que também existem para os líderes dos netineus, nós sabemos que nós acompanhamos essa liderança. Então, qualquer mensagem que eles têm agora, nós temos que reconhecer isso. Da mesma forma, para os sacerdotes, o nosso primeiro anjo, ancião Jeff, qual o problema que ele tinha? E ele não sabia usar a metodologia de parábolas. Ele tinha as suas próprias falhas. Então, aqueles que lideram o mundo e que dão ao mundo a mensagem que os ara e que os prepara para a colheita, eles também têm falhas. Então, a gente deve olhar para as fontes externas também e investigá-las. As falhas não são as mesmas entre a CNN e a Fox. E eles são diferentes. O ano passado, quando nós estávamos lidando tão aproximadamente com uma batalha socialmente conservadora nesse movimento, nós tivemos que ser bem enfáticos dessas duas fontes de mídia. Foi o preto no branco. CNN boa, podem confiar. Fox ruim, não confiem. Isso é correto. E eu não quero subestimar nada disso. Foi ensinado desde o início de 2018 que existem essas duas fontes. Nós temos o bom e o ruim, o preto e o branco. Então, o que eu espero que as pessoas consigam enxergar mais claramente agora é que ambos têm problemas, mas são problemas diferentes. Alguém que eu realmente respeito, quando ele faz comentários sociais descritos dessa forma, a CNN, ela está inclinada à preguiça e sensacionalismo. A Fox é pura, mas é uma propaganda perigosa. Eu sempre iria para a CNN, eu não iria para a Fox. Ao mesmo tempo,
Você ainda investiga e considera que você está olhando para perspectivas de pessoas diferentes. Então, esses dois lados sempre têm sido comparados e contrastados porque ambos são 24 horas de canais de noticiários. Ambos encaixam perfeitamente na história do seu desenvolvimento e são fáceis de comparar e contrastar, mas a verdade é que eu realmente vou para a CNN, porque eu não gosto de notícias de 24 horas, porque eles são construídos para o sensacionalismo, porque eles precisam fazer com que as notícias se tornem algo que sejam para entretenimento. Isso pode criar uma visão distorcida. Então, se eu vou fazer a minha investigação pessoal, nem todos são capazes de acessar o Washington Post ou o New York Times, porque eles só tem que ter uma subscrição para isso. E é um dos propósitos do grupo de Media Broadcast é para que a gente tenha os melhores artigos para as pessoas que não conseguem ter acesso a essas subscrições. E eles são fontes boas. O Guardian não é uma fonte de subscrição, mas é uma fonte boa. Alguém sugeriu Intercept, mas eu ainda não usei esse, mas eu também creio que é uma fonte boa. Existem outros canais também no YouTube. Existem vídeos no YouTube que são separados. A PBS, o Frontline, fazem um trabalho maravilhoso. O New York Times também colocaram alguns vídeos. Mas sim, alguém me lembrou do Atlantic. Atlantic também é bom. Existem sim essas fontes. Então você precisa estar ciente de que para isso possa ser balanceado, alguns também têm partes escritas por apoiadores de Trump que são socialmente conservadores. Então você também pode encontrar artigos que são pré-concebidos para pessoas que apoiam o Trump. Eu não lembro muito bem, mas existe um que eles põem regularmente que é pró-Trump. Então, para qualquer fonte é muito bom a gente ver quem escreveu e quando foi escrito, tal como você faria para uma passagem bíblica. Você olha o contexto e como você vê que não é inspiração, você precisa ver as ideias pré-concebidas. A noite passada foi compartilhado um canal de YouTube no Media Broadcast que deu 4 minutos de a separação dos xias e sunitas e depois as guerras por procuração e como isso tudo se encaixava. Eu acho que foi o Wall Street Journal. Alguns desses talvez precisem de subscrição. Eu não tenho subscrição, mas eles ainda têm vídeos no YouTube que são gratuitos ao acesso. Então, qualquer fonte, ela requer uma investigação. O irmão Esteban perguntou no estudo das revoluções em 2020. Do estudo das revoluções em 2020, sempre foi colocada a Revolução Americana. Por que motivo? Como é que nós conseguimos colocar a Revolução Americana nas batalhas de Lexington e Concord? Nas contra-revoluções, parte da nossa linha. Será que tem algum estudo para olhar em relação a isso? Isso foi feito também em outubro de 2018, eu acho que logo no final. E foi feito com um certo nível de timidez. Parcialmente porque o ancião Jeff já tinha começado a falar e introduzido outros pensamentos. E eu não sei, talvez eu comecei a ter mais força com o tempo. Mas lá foi apresentado. Em resumo, falamos de alguns marcos proféticos e tal como 2014 foi feito um marco profético. Foi o ponto do meio. 2019 foi trazido os 490 da mesma forma que a gente tinha os 2520.
E temos os 245 anos que nos leva de volta à Revolução Americana. Eu não gosto de dar respostas rápidas para um estudo tão longo, então eu vou recomendar que você volte atrás desses vídeos e olhe para as batalhas de Concord e Lexington. Para a próxima pergunta, como é que nós temos a data de Panion 2021? Eu acho que um estudo inteiro precisa ser feito em relação a isso para a gente se ancorar. Então eu não vou responder a isso assim tão rapidamente, porque isso também foi apresentado em outubro de 2018, mas foi feito de forma bem breve. Desde então, existem outras evidências surgindo, particularmente entendendo os mileritas e Daniel 11:40 e as guerras de procuração. Mas eu vou sugerir que para esses estudos, trazer esses períodos de tempo e estabelecer pânion, eu provavelmente não vou tentar fazer isso agora, responder isso agora. Irmã Cherry e irmão Blessing disseram nas apresentações do Arkansas de 2018, você identificou a contra-revolução começando em 2020 e concluindo na lei dominical. Hoje você marca a conclusão em Pânion. Como é que nós devemos reconciliar essa discrepância? Eu não sei como você quer reconciliar isso, porque eu disse duas coisas diferentes. Eu não lembro, sinceramente, o que eu ensinei no Arkansas, a não ser os detalhes dessas linhas. Eu sei o que eu estruturei, eu escrevi. Eu acho que na linha em si, eu não tenho certeza se eu realmente completei isso. Não, na sua aplicação eu não completei. Então eu vou sugerir que você pode argumentar que não termina até a lei dominical, da mesma forma que você consegue enxergar que essa luta do rei do norte e o rei do sul também não terminou em 1998. A ferida mortal, ela acontece, mas existe essa continuação de uma morte para o rei do sul. Assim como você tem para o rei do sul, você também deveria ter isso na fronte ocidental também. Então você deveria conseguir enxergar que esse conflito se estende até a lei dominical, tanto na frente ocidental como oriental. Não vai haver paz em Pânion em nenhuma das frentes, mas vai ser a marca da ferida mortal. Alguém está perguntando anonimamente quanto tempo até ao final do mundo. Especificamente, eu estou questionando quanto eu devo ter de objetivos da minha carreira profissional. Nós encorajamos as pessoas ou na verdade nós não encorajamos as pessoas a deixar para trás a sua educação e as suas carreiras e essas necessidades seculares ou estudos seculares. Se nós fizéssemos isso há 20 anos atrás ou 5 anos atrás, nós estaríamos numa situação complicada hoje em dia. Então, depende de quem você é e você está fazendo essa pergunta anonimamente. Eu não gosto de responder perguntas anônimas, porque eu não sei as circunstâncias individuais da pessoa e eu posso dar um conselho que nem é válido para a circunstância da pessoa. Então eu aconselho que você fale com alguém, talvez você tenha uma liderança local, você tenha um ancião no seu distrito. Nós temos poucos anciãos, então talvez você tenha um líder continental que você possa conversar. Eu vou encorajá-lo a fazer isso e explicar a sua situação pessoal, se você tem essas preocupações. Mas, em geral, nós aconselhamos as pessoas a continuar. Que não haja nenhum sofrimento causado daqui a 5 anos por aqueles que deixaram para trás aquilo que poderia ser um trabalho secular.
Alguém pergunta: o naufrágio em Atos 27 simboliza a destruição das instituições dos Estados Unidos e o Adventismo. Será que isso significa que a gente não pode confiar em nenhum governo ou instituições acadêmicas depois da lei dominical? Ou será que esse naufrágio é só sobre o governo ou sistema americano? Como se parecem essas instituições depois da lei dominical? Antes do Vladimir Putin se tornar um ditador, houveram eleições presidenciais e depois de ele se tornar um ditador, também houveram eleições presidenciais. Antes houve a Constituição e depois também. As instituições, elas parecem estar firmes. Mas o que aconteceu com elas é que elas foram ruídas desde dentro. Não sei quantos estamos familiarizados com o William Barr. Quantos conhecem o William Barr? O Departamento de Justiça nos Estados Unidos, será que ainda está intacto? Sim. Sim e não. Está intacto, mas tem sido ruído por dentro. É assim que uma instituição ela cai. Aqueles que não querem reconhecer isso, eles têm a habilidade de negar isso. Têm a habilidade de dizer, nós temos uma Constituição, temos um Departamento de Justiça, nós temos lei e ordem, nós temos eleições, então nós somos uma república e uma democracia. Nós temos uma Constituição que diz que nós vamos dar liberdade religiosa, então nós estamos dando liberdade religiosa. Mas eu sei subestimado isso, porque isso tem sido ruído dentro, tal como seria o cupim roendo um pedaço de madeira sem integridade. E é isso que eu espero ver depois da lei dominical. Não existe um desmantelar completo, visível desse sistema completamente. Essas instituições são instituições que deveriam segurar uma república, não um sistema de saúde, instituições acadêmicas que você encontra em qualquer país. Mas era particularmente que deveria segurar o chifre republicano nos Estados Unidos. São esses ramos em particular. A irmã Linda perguntou sobre batismo durante uma pandemia. Essa é uma pergunta que nós temos sido perguntados várias vezes ultimamente, porque as pessoas têm alguma ansiedade em relação a isso. Ancião Parminder e eu já dissemos enfaticamente várias vezes que os sacerdotes devem ser batizados até 2021. Dissemos isso antes da pandemia várias vezes. Não existia razão para que um sacerdote não fosse batizado e fizesse essas aulas batismais. Mas houve um medo ano passado que as pessoas disseram, se eu não estou batizada até 2019, será que eu estou perdida? E nós dissemos, não. Especificamente 9 de novembro, as pessoas tinham medo que se elas não estivessem batizadas até então, que elas poderiam se perder ou que elas não teriam o direito de ser um sacerdote. Então nós lutamos contra isso. Onde nós temos habilidade, nós devemos ser batizados. Mas agora na história da pandemia isso se tornou mais complicado. Deveremos com certeza ainda ter que ou poder dar aulas batismais ainda para algumas pessoas, mas ainda assim existe dificuldade em alguns lugares do mundo. Mas para a maioria a gente ainda consegue dar os batismais às pessoas. Mas temos dificuldades ao batizar as pessoas de imediato. Será que esse problema logisticamente que eles não vão estar batizados até 2021, isso não impacta o fato de que eles são sacerdotes e não impacta a sua salvação. Eles serão batizados quando a oportunidade para isso surgir. Então eu quero que as pessoas olhem para a necessidade de fazer esses estudos e de ser batizados, mas que removam a ansiedade de que isso impacta a salvação, enquanto eles não têm a oportunidade de ser batizados.
Como é que nós sabemos quais conselhos de Ellen White são bons? Você leva isso para uma linha, você vê a consistência. Eu acho que nós precisamos nos acostumar a usar a nossa metodologia. E a forma de usar incorretamente essa metodologia, onde isso está sendo tratado como filosofias, em vez de regras pelas quais nós pegamos um assunto e levamos até as linhas. Então, quando ela dá conselhos, olhem para o contexto. Olhem para tudo que ela diz em relação a esse conselho, tragam isso para uma linha e vejam a consistência através das gerações. Se Ellen White diz que algo não é um bom conselho, a gente precisa. Se ela diz que é um bom conselho, a gente precisa ver que é um bom conselho. Mas a forma como a gente vê isso na geração hoje em dia é que a gente precisa levar isso para a metodologia também. Como é que um consegue. Como é que a gente consegue se comportar e praticar a igualdade numa casa com netineus sem fazer com que surjam discussões ou brigas? Eu acho que é uma outra pergunta em relação a clamor da meia-noite para o mundo também. Então, daqui a pouco eu vou voltar a essa pergunta. Eu estou consciente agora que eu não consigo beber com as duas mãos. Como é que alguém consegue aguentar a igualdade numa casa com netineus? Novamente, essa pergunta é anônima e eu compreendo isso quando é algo tão pessoal, mas novamente existem muitas variações. Eu sei de um... É assim em vários casos. De um amigo meu, a mãe é adventista conservadora. E é a forma dela, ela se acha bem de alimentar os seus filhos. Então, para eu conseguir tomar o lugar disso, tomar a frente quando ela não entende, isso na verdade pode machucar a mãe, porque ela tem costume de fazer a comida para os filhos. Então, isso precisa ser lidado com a forma correta. Então, mas se nós conhecemos a pessoa com quem estamos lidando e todo esse conceito, todo o contexto, nós vamos saber lidar com isso, porque existem muitas variações. Eu acho que recentemente o meu amigo também escondeu um pouco das roupas dele para que ela não lavasse. E ele estava tentando ajudar ela e ela até viu isso como divertido. E a pessoa diz, como é que a gente consegue fazer isso sem interferir com alguém ou sem instigar uma discussão? Mas eu acho que a gente deveria fazer isso, porque a gente deve viver de acordo com aquilo que a gente acredita. Se a gente acha que a gente deve praticar a guarda do sábado, a gente faria isso visivelmente perante essas pessoas, e isso iria instigar alguma coisa. Embora a gente ainda não estava indo para os netineus, mas dentro do nosso lar haveria essa discussão. Por que você não está trabalhando no sábado? Por que você não vem comigo para as compras no sábado? Seria impossível evitar isso. Essas discussões, elas são inevitáveis. Quando se trata de pessoas te observando mais aproximadamente. Então, a igualdade e a prática disso deveria ser tão visivelmente para as pessoas que estão à nossa volta, tal como seria a nossa guarda do sábado. Deve ter o mesmo nível de visibilidade. Mas o que eu não faria era começar a forçar essas coisas. Se eu digo, eu acredito na igualdade, então, assim sendo, eu sou um homem e eu vou cozinhar para minha mãe o jantar 3 vezes por semana e ela diz, não, você não vai. Você não pode obrigar ela a isso. Se ela começa a atacar e argumentar contra a igualdade, nós não vamos forçar isso sobre as pessoas. A gente não entra em debates ou discussões.
O tempo de trazer isso para eles como uma mensagem de vida ou morte e que eles precisam aceitar, isso ainda não é agora. Mas a gente deveria estar disposto a usar a nossa influência para ajudá-los ao longo desses passos. Mas isso depende muito do contexto e de quem nós estamos falando. Se alguém está numa posição onde eles estão sendo abusados, porque eles estão sujeitos a abuso mental ou físico, claro que novamente isso é diferente. Então a pergunta foi feita anonimamente e eu não tenho uma resposta concreta para isso, mas novamente eu vou sugerir que você converse com a sua liderança, com aqueles que você sabe que entendem a mensagem corretamente, que entendem a igualdade corretamente, ou um líder continental que você esteja disposto a conversar. Nós temos várias perguntas sobre julgo desigual. O que significa julgo desigual? Julgo desigual é qualquer pessoa que não faz parte do movimento que você faz parte. Qualquer pessoa que é adventista não faz parte do seu reino. Qualquer pessoa que é um netineu não faz parte do seu reino. Você precisa estar num julgo com uma pessoa que é um membro participante do mesmo reino que você. Então, lá atrás, na história de Israel antigo, isso mudou na dispensação, mas foi sempre consistente. Um julgo desigual com uma pessoa descrente no período de tempo de Paulo, casar com alguém que era judeu ou gentio, porque o que Paulo diz? Não existe diferença agora. O judeu e o gentio são a mesma coisa. Nenhum fazem parte de uma igreja no Novo Testamento. Então, quando a gente vem para o movimento hoje, em 2019, foi a cruz. O véu foi rasgado e Cristo saiu do santuário. Para ser um adventista e estar no mundo, seria a mesma coisa. Nós estaríamos em julgo desigual, casando tanto com um adventista como com alguém do mundo, porque nenhum desses reconhece. Alguns até já rejeitaram ou ainda não foram colocados numa posição em que eles devem escolher a que reino eles querem pertencer. Então, eu vou sugerir que é um conselho muito ruim você se juntar a alguém que ainda não decidiu se quer ser parte do seu reino ou não. Porque se eles não vão fazer parte do seu reino, o que acontece? Mais cedo ou mais tarde, provavelmente você vai deixar esse reino e passa a ir para o reino da pessoa. É uma mensagem de vida ou morte, de um bom conselho. Em vários casos onde isso é feito erradamente, isso leva à morte. Eu vou talvez encerrar agora com essa pergunta. Se vocês não se importam, eu já passei do tempo e o ancião Tabo já foi bastante generoso comigo. Eu não sei o que mais dizer. Eu sinto que isso já foi dito e que qualquer coisa depois de agora seria como súplica. Então, eu não sei o que mais fazer. Esse movimento, cada vez mais, ele está encolhendo e vai encolher cada vez mais, vai diminuir. E eu peço que as pessoas acreditem nas cordas. E a razão pela qual eu não gosto muito do Zoom é porque isso não pode se comparar às campais onde eu desejo que eu pudesse ir a cada indivíduo que está com dificuldades e mostrar que eu amo esses indivíduos e que eu me importo. Alguém escreveu para mim recentemente e ele estava brincando ou me deu essa piada. E ele disse, eu preciso ficar no movimento, porque se eu não ficar no movimento, eu não vou ser servido essa comida que a sua mãe faz e que eu gosto. E eu respondi dizendo, irmão, se você deixar o movimento, sente no seu carro que eu vou levar a comida até você. Eu não quero que as pessoas sintam que a gente não se importa. E é muito difícil expressar isso numa plataforma como o Zoom. Então, eu espero que quando a gente volte
quando passar a pandemia, que as pessoas não coloquem o Zoom em lugar do presencial. Isso foi o melhor que nós conseguimos no tempo de angústia, pelo menos por enquanto. Então, o que eu posso dizer é, por favor, confiem nas cordas. Vamos nos ajoelhar para uma oração. Querido Pai Celestial, nós vemos como o Senhor tem guiado agora mais do que 3 décadas esse movimento. Nós vemos, Senhor, como o Senhor é eterno e o Senhor tem batalhado essa luta da grande controvérsia há tantos anos. Nós vemos que o seu entendimento e sabedoria vai além do nosso. Que a gente possa, Senhor, permanecer com todo o seu bom conselho, tudo aquilo que o Senhor nos dá, todas as suas leis, todas as cordas, e que nada nos separe disso. Que a gente se dê conta que a nossa única esperança está no novo reino, não só para nós, mas todas as pessoas que têm sofrido, Senhor. Todos aqueles que nunca vão ouvir essa mensagem, mas que o Senhor julga ser membros bons para o teu novo reino no céu, onde nós acharmos pessoas lá da Líbia ou do Iêmen que nunca ouviram essa mensagem do Evangelho, que sofreram tanto aqui na terra, e que nós possamos saber que nós estabelecemos esse reino não só para nós, mas para eles também. Para todos aqueles que construíram a arca e nunca entraram nela, para Noé que construiu a arca, não só para ele e a sua família, mas para todos aqueles que ele se preocupava e que Deus tinha lhe dado responsabilidade para cuidar. E ele construiu a arca para essas pessoas, que nós possamos estar dispostos a fazer o mesmo e que nenhum reino terrestre ajuda essas pessoas, que nós possamos ver as almas dessas pessoas sendo iguais às nossas almas e àqueles que nós amamos à nossa volta. Que o Senhor nos ajude a acertar e estarmos prontos para o aumento de conhecimento que nós já nos encontramos, a receber isso quando for formalizado. Oro em nome de Jesus. Amém.